Então hoje a gente vai conversar sobre um tema que realmente é bastante polêmico, que é o uso do vasoconstritor nas anestesias locais em extremidades. Então todos nós aprendemos aí de geração para geração, isso vai sendo passado, que deve-se evitar o uso de vasoconstritor quando a gente for fazer uma anestesia em extremidade. Não é isso que a gente aprende? Então a gente aprende que se for fazer anestesia de dedos, de mão, dos pés, se a gente for fazer anestesia em região peniana, que a gente não pode usar o vasoconstritor, nariz, orelha, que a gente não pode usar o vasoconstritor para que a gente não tenha aí problema com isquemia e consequentemente necrose. Isso é o que a gente aprende, isso é passado de livro em livro, isso é passado de geração em geração, isso é passado de professor em professor de técnica cirúrgica e é isso que cai também ainda hoje nas provas de residência médica. Então, quando a gente vai fazer a prova para o R, ou seja, para o R1 ou para o R3, ou enfim, geralmente a gente ainda tem questões como essas que nos deixam ainda bastante com a pulga atrás da orelha, né? E a verdade é que a maioria das pessoas hoje, a grande maioria das pessoas, elas não utilizam vasoconstritor quando vão fazer procedimentos em extremidades, tá bom? Então isso aí é o que a gente tem e a gente quer, e eu quero conversar com vocês, porque eu sempre toco nesse assunto aqui, mas aí eu acho que alguém pode ficar perguntando, gente, mas de onde que a Patrícia tira isso? É da cabeça dela? É ela que tá inventando moda? E não tem nada disso. A gente faz medicina baseada em ciência, evidência, não é no achismo não, né? Bom, queria então deixar para vocês, assim que acabar a live, eu vou deixar aí para vocês o artigo, tá? Para que vocês também procurem aí esse artigo e tenham, é um artigo muito bom. É um artigo que foi publicado em 2017 e é um artigo do pessoal da ortopedia, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Felício Roxo, em BH, nossos vizinhos aqui, onde o título é seguro o uso de anestésico local com adrenalina... Vou de novo. É seguro o uso de anestésico local com adrenalina na cirurgia da mão? Técnica Wallant, ou Vallant, mas eu acho mais chique falar Wallant. E aí, gente, esse artigo, ele foi publicado na Revista Brasileira de Ortopedia. É um artigo muito bom, parabenizar aí os colegas, o Pedro José Pires Neto, Leonardo de Andrade Moreira e a Priscila Pires de Las Casas. Muito bom o artigo, muito bem escrito, e é um artigo que tem nas suas referências bibliográficas vários artigos também da nossa especialidade, da cirurgia plástica. Tem outros artigos também da ortopedia e tem também muitos artigos aí da nossa especialidade da cirurgia plástica. Por que isso? Eu sempre falo aqui para vocês, não sei se né, nem todo mundo tá me acompanhando aqui desde sempre, mas para quem já me acompanha há mais tempo, eu sempre falo para vocês que a gente, na prática, a gente utiliza muito o anestésico com vasoconstritor. Então, por exemplo, para fazer uma rinoplastia, a cirurgia de nariz, é praticamente impossível a gente ter um campo cirúrgico bom para fazer o procedimento se a gente não utilizar o vasoconstritor. Então, um procedimento nasal, uma cirurgia nasal que a gente fizer com sangramento abundante vai nos atrapalhar em muito. É uma cirurgia já difícil porque o campo cirúrgico já é reduzido. Então a gente já tem assim limitação de visual no campo, né? A gente já tem limitação também até de movimentação, de número de pessoas em campo, enfim. É uma cirurgia com suas particularidades técnicas já. E ainda se você faz o procedimento com o paciente em sangramento, tendo um sangramento, aí que vai tornar o procedimento ainda mais delicado, ainda mais difícil. Então a gente precisa de ter a utilização desse vasoconstritor para que a gente possa fazer todas as etapas da cirurgia com tranquilidade, com segurança. Então, já falei aqui para vocês várias vezes, por exemplo, cirurgia de face, cirurgia de orelha, de pavilhão auricular, que também é dito como não sendo indicado o uso de vasoconstritor,
Cirurgia de mão, cirurgia, né? O cirurgião de plástico, o ortopedista, são especialidades afins aí na especialidade de mão, né? A gente trabalha junto aí nessa especialidade. Então, é praticamente impossível a gente fazer procedimentos aí que a gente não utilize vasoconstritor e ter uma ação bacana. Por exemplo, nariz. Como é que você vai operar? O ortopedista ainda tem a opção de utilizar nas extremidades torniquete. E como é que a gente vai fazer no nariz? Como é que a gente vai fazer na orelha? Como é que a gente vai fazer nessas regiões onde a gente nem opção do torniquete tem, né? Então, essa é uma discussão que eu vou trazer para vocês. E aí eu vou, inclusive, falar em relação... Olha aqui para vocês verem, ó. A primeira frase do artigo, ó. Super interessante, ó. Aprendemos que não devemos usar um anestésico local com adrenalina para procedimentos nas extremidades. Esse dogma é transmitido de geração em geração e não questionávamos a sua veracidade ou origem da dúvida. Até que as pessoas começaram a estudar. Será que realmente isso faz sentido? Será que realmente existe um índice de necrose, um índice de isquemia que justifique continuar propagando essa verdade, né? Então, uma coisa interessante é que esse artigo, por exemplo, ele se baseia... Por que ele quer justificar esse uso do vasoconstritor? Porque a cirurgia de mão, para a gente fazer o procedimento, para que sejam realizados os procedimentos na cirurgia de mão, é muito importante que você tenha um campo limpo, né? Então, muitas vezes é utilizado o torniquete. A gente já conversou aqui sobre torniquetes digitais, mas a gente tem o torniquete de membro, né? Que é um torniquete mais efetivo, inclusive. E a gente sabe que para fazer a utilização desse torniquete com o paciente acordado é muito complicado, né? É muito complicado você fazer a utilização disso. Primeiro porque realmente causa um desconforto muito grande, né? E segundo que vai ficar um tempo ali e tal. Então, assim, geralmente a gente, para fazer esse tipo de procedimento, os especialistas utilizam pelo menos o bloqueio mais uma anestesia, mais uma sedação, né? E qual que foi o intuito desse artigo? É poder entender se seria seguro utilizar o vasoconstritor para abrir mão do torniquete. Então, o que é essa sigla WALANT? Essa sigla WALANT, ela resume as iniciais da anestesia local com o paciente totalmente acordado sem o torniquete. Isso aí é que é a justificativa do estudo. É para isso. É porque quais seriam as vantagens de você fazer um procedimento com o paciente acordado, em cirurgia da mão especificamente? Vamos supor que você está fazendo uma tenorrafia e quer avaliar ali durante o procedimento a funcionalidade, quer avaliar durante o procedimento se as técnicas que você utilizou, se a tenorrafia, enfim, se a transferência de tendão, aquilo que você utilizou, se realmente ficou efetivo, se tá funcional, né? Então, se o paciente está acordado, é uma vantagem. Outra vantagem que teria é deixar o procedimento mais simples. Então, você poderia realizar procedimentos, por exemplo, liberação de túnel do carpo. Você poderia fazer procedimentos como esse em regime não hospitalar. Poderia fazer, por exemplo, em regime ambulatorial. Porque ao dispensar o uso do torniquete, você poderia também dispensar o uso dessa sedação, né? Então, eu achei muito interessante porque ele traz várias outras vantagens do paciente estar acordado. Então, você poder, durante o procedimento, explicar pré e pós-operatório para esse paciente, quais cuidados ele vai ter, como que é a cirurgia, falar alguns detalhes, enfim, tranquilizar o paciente. Então, assim, teria várias outras vantagens. Mas o nosso foco é realmente ver essa questão da segurança do anestésico com vasoconstritor, né? E aí, eu achei uma coisa que chama muita atenção é que eles buscam no histórico por que será que então surgiu esse mito de que o vasoconstritor ele induz a necrose tecidual nas extremidades, né? E aí, antes de 1948, que foi a introdução assim, da lidocaína, e aí a partir daí a lidocaína passou a ser o anestésico local de escolha,
Antes disso, foi utilizado durante muito tempo a procaína. A procaína era chamada de novocaína, que era uma substituição à cocaína. Então, durante esse tempo, foi utilizada a procaína, e a procaína tinha uma característica química, que era um pH muito baixo. Então, assim, foi verificado que tinha, a substância ficava em pH por volta de 3,6, e uma vez, inclusive, o FDA fez um alerta, tá até nas referências desse artigo, falando a respeito de um lote de procaína com pH de 1. Então, eles relacionam essa necrose, a possibilidade dessa necrose, com o pH, né, com a acidez da substância e não com a questão do vasoconstritor em si. Só que mesmo depois de ter sido mudado, né, de hoje ser a lidocaína um anestésico local de melhor utilização, de maior utilização, e que tem um pH já muito próximo do pH do sangue, mesmo assim essa verdade foi passada para frente como se a necrose tivesse relacionada com o vasoconstritor e não com a característica química do anestésico em si. Então, isso é muito interessante. E aí, nesse mesmo artigo, eles mostram referências bibliográficas de outros estudos que falam sobre a ausência de necrose, mesmo quando você utiliza, em casos onde foi utilizado o vasoconstritor, numa concentração muito alta. Então, assim, a concentração do vasoconstritor, ela varia, né, de país para país. Por exemplo, no Brasil, a gente encontra praticamente a lidocaína com adrenalina a 1 para 200 mil. O que é isso? Em 200 ml da substância, da solução, você teria 1 ml da adrenalina. Então, é a concentração de 1 para 200 mil. Isso, gente, é uma concentração bem diluída. Se vocês forem parar para pensar, a gente, por exemplo, nessas cirurgias que eu falei, nasal, cirurgias de face, até mesmo pavilhão auricular, cirurgias digitais, a gente faz soluções que são bem mais concentradas. Então, a gente pega, às vezes, a lidocaína pura, sem vasoconstritor, faz uma solução com soro fisiológico e coloca uma adrenalina para ficar na proporção, às vezes, de 1 para 80 mil. Então, olha só, o anestésico que vem disponível pra gente, a lidocaína com vasoconstritor, aqui no Brasil, ela vem principalmente na concentração de 1 para 200 mil. E a gente utiliza em concentrações bem maiores, de 1 para 80 mil, de 1 às vezes para 100 mil, 1 para 60 mil. Mas olha só, tem artigos mostrando ausência de necrose em concentrações até muito elevadas, 1 para 1000. É muito concentrada. É como se você pegasse a adrenalina e injetasse ela como ela vem no frasco. Ela pura, como vem no frasco, tá? Então, assim, claro que isso vem a nos mostrar que a concentração na qual os anestésicos hoje vêm apresentando a adrenalina, o vasoconstritor, são concentrações seguras, né? E aí, eles falam, inclusive, em relação ao que a gente poderia utilizar de antídoto, né? Então, caso você perceba que você ficou com medo e você precisaria de utilizar um antídoto, tem um antídoto. E aí, qual que é a grande questão? A grande questão é que a maioria das pessoas nunca precisou de utilizar isso na prática clínica. Mas tem lá a fentolamina, que é um bloqueador alfa-adrenérgico, né? Então, quando a gente for fazer quando a gente for estudar esse uso dos vasoconstritores, vocês vão encontrar lá a fentolamina como um antídoto. Mas na prática clínica, ninguém praticamente precisa de utilizar, tá? Que mais que eu queria falar para vocês? Em relação ao tempo de ação. Porque olha só, a grande maioria dos estudos considera segura o uso do torniquete em procedimentos, né, para extremidades, o uso de torniquete em até 2 horas. Se você considera ficar com o membro em isquemia seguro por até 2 horas, não seria até mais seguro você utilizar um vasoconstritor, um anestésico com vasoconstritor, que não vai deixar o membro totalmente em isquemia, que vai durar um tempo talvez até inferior a esse?
né? O efeito da adrenalina nos tecidos, gente, ela não vai ser superior a 2 horas. Muitas vezes, inclusive, a gente gostaria que durasse um pouco mais. E a gente acaba tendo uma duração até talvez um pouco menor. Vai durar ali de meia hora, 1 hora e meia, mas raramente vai ultrapassar aí esse tempo de 2 horas, que seria o tempo, por exemplo, considerado seguro para o torniquete. Então, isso que foi falado aqui, de ser considerado um torniquete químico, inclusive benéfico e com potenciais menos danos em relação à isquemia do que um torniquete, onde que você faz uma isquemia bem mais importante, né? Pouco tempo atrás, eu postei aí na nossa página no Instagram uma foto de uma sutura que me enviaram de uma criança. E aí foi feito para essa criança um torniquete digital. Eu não lembro se foi com gazinha ou se foi com dedo de luva. Não tô lembrando assim se foi qual dos dois que foi. Mas o que a gente sabe em relação a isso? É muito mais desconfortável. Então, por exemplo, foi uma criança, né? As crianças, elas já têm mais dificuldade para compreender o procedimento anestésico e o procedimento da sutura em si. Eles não entendem que vai encostar e que ele vai sentir que está encostando, ele vai ter medo. Encostou ali, ele percebeu o tato, ele não consegue diferenciar 100% essa questão do tato com a dor, né? Então, para a criança, isso é ainda mais difícil. Então, o que a gente percebe? Que se você vai utilizar, por exemplo, se você poderia utilizar um anestésico com vasoconstritor e se você poderia abrir mão desse torniquete digital, talvez a criança teria mais conforto para fazer o procedimento. E a segurança é a mesma, ou talvez até maior do que o próprio torniquete. Então, isso vai permitir a vocês fazerem procedimentos com mais tranquilidade, com igual ou até maior segurança e com essa certeza científica de que já tem vários estudos, inclusive estudos grandes, né, com um número muito grande de casos. Quer ver uma das referências aqui, ó? Uma das referências nos fala, ó, por exemplo, tem um estudo aqui, ó, prospectivo, multicêntrico, que estudou 3.110 casos em que foi utilizada a epinefrina em cirurgia da mão e dos dedos. Finger hand. E aí, ó, concluindo de que foi seguro o uso do vasoconstritor. Olha só, um estudo grande. Um outro estudo aqui, ó, um estudo retrospectivo, uma revisão, um estudo retrospectivo de 1.111 casos. Então, como esses, tem um monte de artigo aqui citado, inclusive na própria referência desse estudo aqui. Eu acho que a gente continua fazendo isso com muita tranquilidade, com muita segurança. Isso é uma coisa que talvez tenha que começar a ser revisada, sabe? Na hora de passar esse conhecimento adiante, na hora de fazer essas aulas, né, de técnica cirúrgica. Acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser repensada aí, porque realmente, assim, eu vejo vários colegas passando aperto. Às vezes não vai usar nem o torniquete, nem o anestésico com vasoconstritor, vai fazer uma sutura ali na mão e vai passar aperto, porque vai sangrar muito e você vai demorar mais, você vai ficar mais tenso, você não vai conseguir identificar direito as estruturas. Muitas vezes vocês vão passar por lesões despercebidas, não vão conseguir até identificar algumas lesões que deveriam levar para um outro tipo de procedimento. Isso por quê? Isso porque foi utilizado uma anestesia sem o vasoconstritor e muitas vezes, inclusive, sem o torniquete. Então, gente, eu acho que está na hora da gente começar a revisar esse mito, revisar esse ponto aí, para que a gente possa melhorar a nossa prática, facilitar a nossa prática e continuar levando procedimentos de segurança para os pacientes. Assim, eu não vejo motivo pelo qual, até hoje, isso está tão restrito, praticamente, eu vejo assim, muito restrito o uso do vasoconstritor na cirurgia plástica e na ortopedia, praticamente. São as especialidades que eu mais vejo utilizando aí sem medo, né, com segurança.
Os outros médicos que estão em pronto-socorro, que estão em pronto atendimento, médicos generalistas, estão nas unidades básicas de saúde, que também fazem pequenos procedimentos, eles têm muito receio de fazer o uso desse vasoconstritor porque acreditam nisso. Acredita que realmente a segurança do procedimento diminui, né? E a gente tá vendo aí que isso não é verdade. Então, vamos começar a repensar aí. Quem faz também as provas de residência, também fica o convite a repensar essas questões, né? Porque realmente a gente precisa, tem algumas coisas, a medicina muda tão rápido, né? Isso aqui já tá bem até desatualizado. Já tá até bem antigo isso. E a gente precisa, inclusive, nas provas de residência, de ter revisão disso aí, né? Cai direto, ó, ferimento na mão, medindo tanto, aí vai te perguntar tipo de ponto, vai te perguntar tipo de fio, vai te perguntar tipo de anestesia, e vai estar lá, entre as alternativas incorreta, o uso de anestésico com vasoconstritor, entendeu? Então, isso ainda cai bastante nas provas, isso ainda, o gabarito ainda é considerado esse, e acho que tá na hora da gente revisar isso aí. Uma pergunta, a procaína era utilizada sem vaso? Porque se fosse, daria para comparar o grau de necrose nos dois casos. Sem vaso, é pela própria ação da acidez do produto. Né? Nessa documentação que a gente tem aqui, a procaína sem vasoconstritor, procaína pura. E aí a gente fica realmente com essa questão aí de ver que alguns lotes, por exemplo, de procaína, tinha até acidez o pH de 1, né? Que é assim, realmente é compatível ali para os tecidos, né? Acidez muito grande ali para os tecidos. Então, eu acho que a gente pode começar a revisar isso aí, tá? Deixa eu ver aqui, a Rosana tá perguntando, doutora, você pode repetir sobre a diluição, por gentileza? Sobre a diluição do anestésico com vasoconstritor? Tá, deixa eu falar para vocês. O anestésico que já vem com vasoconstritor, ele vai variar essa concentração de país para país. Então, por exemplo, no Canadá, é mais frequente a diluição de 1 para 100 mil. No Brasil, é mais comum a gente encontrar 1 para 200 mil. Tá? Essa que seria a diluição padrão que já vem no anestésico. No anestésico. Agora, quando a gente vai colocar o vasoconstritor numa solução, geralmente a gente faz separado. A gente não pega a lidocaína já com vasoconstritor e dilui, porque senão vai ficar muito diluído. Entendeu? Porque o anestésico com vasoconstritor, ele vem 1 para 200 mil. Vamos supor que você queira diluir 20 ml de lidocaína e mais 20 de soro para ficar com mais volume. Você possa infiltrar uma área maior e tal. Vocês lembram que eu falei sobre a dose tóxica da lidocaína, né? Então, a gente não pode ficar aumentando o volume de lidocaína sem calcular a dose máxima. Então, vamos supor que a gente pegou 20 ml de lidocaína mais 20 ml de soro. Aí, eu tenho uma solução de 40 ml. Se você colocar 1 ml de adrenalina, que vem o frasquinho mesmo da adrenalina separada, que é a diluição de 1 para 1000. Se você colocar 1 ml de adrenalina nessa solução, vai ficar então 1 para 40 mil, tá? Porque ela vem diluída 1 para 1000. Aí você diluiu em 40 ml, então ficou 1 para 40 mil. Se você utilizar meio ml dessa adrenalina, que vem 1 ml, vai ficar 1 para 80 mil. Entendeu? Então, é assim que a gente vai tateando tanto a concentração da lidocaína e a concentração da adrenalina. É assim que a gente vai tateando. Porque se você pegar um anestésico já com vasoconstritor, vai te dar dificuldade de tatear. Então, a gente, quando vai mudar a diluição do anestésico e a gente vai mudar a diluição do vasoconstritor, a gente pega vasoconstritor, anestésico e soro fisiológico. Aí o Fábio tá até falando aqui, e muitas vezes é utilizado bicarbonato também, porque ele vai alterar também o pH, né? Ele é uma base, e aí ele vai deixar o pH ainda mais próximo do pH sanguíneo. O que isso ajuda? Ajuda a diminuir muito a dor, né? Na hora que você tá infiltrando